A usina do futuro não está chegando, ela já começou. Dados em tempo real, automações, previsões e IA. Hoje cada bomba, cada tanque, cada etapa do processo está conversando com a operação em tempo real. A tecnologia não substitui ninguém, mas ela transforma a maneira como trabalhar, como decidir e como enxergamos a usina. Neste episódio do Sofacana, abrimos a caixa preta da transformação digital, mostrando com clareza como esses avanços vêm mudando o presente e o futuro de quem trabalha no setor sucroenergético. Olá pessoal, começando mais um Sofacana, dessa vez para a gente falar um pouco sobre tecnologia, IA, transformação digital dentro da usina e tudo que está envolvido. Algumas usinas já têm o total conhecimento de como está aplicando isso na prática, algumas usinas ainda estão começando e tem algumas ainda querendo entender o que de fato é tudo isso e como que vai estar utilizando isso no dia a dia. Junto comigo aqui eu tenho Thiago, especialista de aplicação da Fermentec, Davi e Eduardo Borges. Vou deixar cada um se apresentar aqui brevemente e aí a gente começa esse bate-papo gostoso. Prazer, gente. Meu nome é Thiago, sou especialista de aplicação da Fermentec, trabalho junto com a equipe do Gaoa, nessa iniciativa da Fermentec de digitalização e uso de inteligência artificial para análise de dados e também análise de melhorias de processo. Eu sou o Davi, eu trabalho na equipe do Gaoa junto com o Thiago e eu também trabalho na equipe de dados junto com o do Borges. Olá, eu sou o Eduardo Borges, eu trabalho na área de dados, né? Responsável também por automação de análise de dados, as análises de dados em si e também a criação de modelos preditivos e de inteligência artificial, junto com o Davi aqui que me ajuda. Legal, vocês podem ver que é um time de peso aqui que a gente tem hoje, então são pessoas que têm o total conhecimento de tudo isso. E pra gente começar esse bate-papo, queria perguntar para você, Thiago, mas acho que todo mundo aqui está aberto para contribuir. A primeira pergunta vem: com quais sinais mostram que as usinas já vivem de fato uma transformação digital? Bom, João, os sinais mais importantes é a procura que eles têm de querer fazer logo a decisão de uma maneira mais eficaz, não só rápida, mas algo que tenha impacto. Então, as usinas hoje elas têm procurado formas diferentes de apresentar esses dados, de gerar valor com todas as informações que eles têm no processo. Porque hoje, muitas dessas informações às vezes estão espalhadas, estão dispersas, estão atomizadas dentro da própria indústria. E eles querem unir isso em um local em que eles consigam visualizar aqui e tomar alguma decisão em cima dessas informações. Entendi, Thiago, muito bom. E aí você, aparentemente, né, pelo que você comentou, eles querem ter isso centralizado, provavelmente em um dashboard ou algo que eles consigam visualizar ali para tomada de decisão. Mas aí como que você entende que essa coleta transforma o dia a dia? Eles conseguem ver o processo em tempo real. Eles conseguem ver o processo que a gente pode ter uma visão holística, ou seja, um todo, não mais aquele pedacinho que eles já estavam acostumados. Então, quando eu tenho dashboards, eu consigo democratizar esses dados. Então, tanto a operação quanto a alta direção consegue enxergar exatamente a mesma informação. Então, eu gero valor em cima daquilo. Eu dou sentido para o que o operador está fazendo. Então, se eu consigo flexibilizar esses dados, gerar alguma informação que faça, que justifique o que ele está fazendo, então isso já é um ganho muito grande. Mesmo que seja somente um dashboard limpo, informações principais, ou então um relatório bem estruturado, simples e otimizado. Perfeito. Você viu que o Thiago falou uma palavra-chave: democratização dos dados. Antes os dados ficavam num pequeno grupo que tinha acesso ao boletim, imprimia um monte de página e ficava naquele grupo e os dados não chegavam na operação. Hoje a operação ela tem acesso, ela consegue ver o trabalho que ela está fazendo. Então ela vê o resultado do trabalho dela. Então, e consegue tomar uma ação mais rápida. Mesmo que seja num dashboard simples, ele consegue ver o que está acontecendo lá na área dele e consegue tomar uma ação. A própria operação ela acaba se tornando mais inteligente, né? O próprio operador. Antes, provavelmente, ele recebia a informação já com o que ele precisava fazer. Agora sim, agora ele tem que ver e tomar ação. É como antigamente, o operador fazia, pegando o exemplo de metalúrgica, o operador fazia o parafuso, jogava para trás e tinha um inspetor que ia lá ver se o parafuso estava certo. Hoje não, hoje
O operador já faz o parafuso, vê se está certo, se tiver errado ele já corrige e já coloca na caixa certa de parafuso correto, né? E na usina a mesma coisa, ele já vê, tá errado, ele já toma a decisão lá e... Perfeito, isso é legal porque acaba não democratiza, acho que não só os dados, mas também a própria tomada de decisão, independência, inteligência, acho que dessa pessoa também, por conta do conhecimento que ela vai ter. Legal. E aí, Davi, agora uma pergunta para você, o que você ainda entende que gera resistência, dificuldade nessa parte de digitalização das usinas como um todo? Eu acredito que vem muito disso daí que o Du falou, porque, por exemplo, antes de ter essa digitalização dos dados, os dados vinham por correio até. Então chegava mensalmente ou anualmente lá na Fermentec. E agora com essa democratização dos dados, tem muitos que ainda são conservadores ou não conseguem compreender todo o potencial que as plataformas têm, tanto o Gaoa quanto o próprio Benchmark. É uma questão de acesso à plataforma mesmo, às vezes eles não compreendem tudo que dá para usar. A comunicação também pode ser um desafio, né? Mas a gente, como equipe aí, a gente está avançando nessa frente aí para também deixar a comunicação mais clara. Perfeito. Acho que complementando o Davi, Thiago, você também entende que as dificuldades, ela tá em torno disso? Tem mais alguma coisa que você entende? Porque o que eu entendo, né? Que a tecnologia ela já existe, mas falta talvez implementar a cultura nas pessoas, a cultura na empresa, para daí talvez ter aquela prática rotineira de olhar os dados e tomar decisão. É exatamente isso, na verdade. Quando a gente fala de mudar o hábito, mudar alguma coisa, é o ponto mais difícil de fazer. Porque a cultura de uma empresa, baseada na missão e nos valores daquela empresa, ela vai ditar como é que é o dia a dia de cada um ali. E às vezes a gente fica muito arraigado em coisas que já estavam funcionando antigamente, né? Existe, claro, essa questão que a gente tem que fazer uma avaliação crítica de será que vale a pena mudar? Mas às vezes também uma questão de qualidade de vida. Antes esses dados eles vinham, tinham que esperar o boletim fechar, para alguém entregar para a pessoa que está lá da operação. Então, retornando um pouco até da questão anterior, hoje eu não estou ensinando mais a minha operação somente a apertar um botão ou apertar um parafuso. Eu tenho que entender por que aquilo é importante. Qual que é o impacto que aquilo está tendo no dia a dia ou no resultado final da minha empresa. E isso acontece muito, por exemplo, com automação. Quando a gente tenta implementar algum sistema de automação, é muito fácil a operação, quando está acostumada com o processo anterior, e ela está muito baseada no achismo e não numa percepção realmente de dados, de impacto, que, eu vou desligar isso daqui porque não está funcionando. Então, aquilo que eu uso fica mais tempo desligado do que ligado. E aí a pessoa pergunta, não está funcionando. Claro, está desligado. Ficou 90% do tempo desligado, não está funcionando mesmo. Então, eu consigo o real impacto daquela modificação ou daquela evolução. Porque eu não dei tempo para ela funcionar. Mas depois que eles pegam o gosto, depois que a equipe pega gosto para aquilo, não consegue mais trabalhar sem. Vira aquela coisa de, agora demorei para implementar, a partir do momento que eu tenho isso pronto, aí ele vira na rotina e não volta mais, né? Não tem mais volta. Sente, talvez, quando estiver desligado. Ou quando Mas aí quebrou. tem que fazer um exercício diário, porque cultura e melhoria contínua, eu tenho que garantir que a operação tenha tempo para isso. Tem essa parte também. Eu não posso ficar simplesmente cobrando o resultado, ou a coisa tem que ser feita se eu não der tempo para eles se acostumarem com esse resultado também. Então entra muito, talvez, num conceito até de Kaizen, que a gente tem que dar tempo para a operação pensar em melhoria. Então, se ela está com aquela ferramenta, ela consegue juntar 1 mais 1 para dar 2, né? Soma de zeros não nulos, que a gente chama, então ótimo, consigo trabalhar. Mas são passos de evolução. Se eu consigo usar essa ferramenta para dar um up no meu processo, ótimo, mas agora eu também tenho que ser crítico. Se eu estou colocando uma ferramenta ali que vai atrapalhar a minha vida, então esquece. Entendi. Tá? Então eu tenho que garantir que aquilo funcione bem no meu fluxo e no meu ciclo. Perfeito. E acaba que nesse desenvolvimento nosso da Fermentec é tipo como se a gente fosse os mentores deles. Então a gente também tem que ter uma visão crítica de trazer a ferramenta no momento certo, de não encher a cabeça do cara de dados, porque também a democratização dos dados é importante, mas quando você tem dados em excesso, acaba que você vai acabar confundindo todo mundo. Então cabe muito de a gente trazer e entender o nível
de evolução que o cara tá no uso das ferramentas, sabe? Vale a gente fazer algo talvez escalonável, né? Então, tipo, fase 1, colocar lá só uns 3, 4 dados ali importantes. Fase 2, vão aumentar e ter uma análise desses dados em si. E aí a gente implementando isso aos poucos. E às vezes o foco, né? Porque tem usina Claro. que consegue ter um foco maior, tem uma cultura de dados mais avançada, então ela consegue ter uma abrangência maior, né, nessas análises. Agora tem usina que sim tem que focar mais no que é mais importante e que é mais importante para aquele estágio que ela tá. E depois vai expandindo essa análise aí. É uma mistura de cultura, maturidade, talvez. Isso, maturidade, falou bem. Um pouco em cima disso. Muito bom, gostei do bate-papo inicial aqui pra gente entender um pouco do que a gente tá pisando, o que a gente vai estar conversando aqui ao longo desse programa. Mas vamos agora para uma parte um pouco mais técnica, né? Falar um pouco sobre modelo, entender tudo que está envolvido. E aí, agora tem uma pergunta que é justamente como modelos preditivos ajudam na fermentação, destilação ou algum outro controle do processo. Como que vocês entendem isso? Importante frisar, né, que hoje tem modelos que a gente pode chamar de modelos preditivos baseados em especialista e modelos preditivos baseados em realmente algum modelo matemático. Esse segundo é um pouco mais complicado porque eu preciso colocar a regra de negócio ali dentro. Às vezes, quando a gente usa o do especialista, posso gerar, às vezes, o modelo caixa preta ali. Caixa preta, só para esclarecer, é aquilo que os dados entram, eles são transformados e sai uma resposta, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo ali. Né? Não consigo explicar fisicamente. Mas esses modelos, eles acabam sendo mais usados para tomada de decisão. É o que a gente chama hoje até de machine learning, né? De aprendizado baseado em dados. E esses modelos, eles ajudam bastante a gente a ver como é que o processo está funcionando. É aí que a gente gera que a gente chama de sensores por software, gera um modelo para dar uma informação de um sensor que não existe, né? Um sensor, por exemplo, de biomassa. Não tem um sensor físico ali, mas poderia gerar um modelo na fermentação para isso. Então ele ajuda a gente a balizar como que o nosso processo está andando. Mas eles podem ser simples, uma regressão linear, uma regressão múltipla, ou podem ser modelos mais complexos. Hoje muita gente vai atrás, até vi uma palestra uma vez, que o que a gente quer muito é o algoritmo. Algo que diga para mim o que eu vou fazer amanhã, como eu vou errar e quando acertar. E é muito complicado a gente querer prever coisas daqui a até mesmo 2, 3 dias. Eu preciso ter dados do passado para isso. E muita gente esquece que os dados que já passaram ensinam muita coisa para a gente do que vai ser o meu próximo, ou como é que vai ser meu perfil depois, né? Então fica muita gente, nossa, mas eu estou pro retrovisor. Mas às vezes eu preciso olhar para o retrovisor para corrigir minha rota. Né? Esse é, na verdade, um passo que eu acho que todo mundo chegou nesse momento e está tentando descobrir qual é a melhor forma de seguir para o próximo. Então são condições que a gente está trabalhando para tentar já antecipar erros. Mas tem muita variável ali envolvida e eu tenho que priorizar o que eu vou escolher para ser a minha resposta. Perfeito. E assim, muita gente quer inteligência artificial, né? Que tá na crista da onda agora, mas o pessoal esquece que para fazer inteligência artificial precisa de dados passados e dados de qualidade, porque se eu entrar lixo, vai sair lixo. Né? É igual automatizar um processo ruim, você vai ter uma automação ruim. Se você treinar uma IA com dados ruins, ela vai fornecer dados ruins. Então ela não é uma mágica, né? Sim. Então tem essa questão. As usinas que já tiveram cuidado dessa coleta de dados de qualidade, né? Elas já saem na frente com essa questão de inteligência artificial. Então, a gente falou até pouco tempo agora mesmo no episódio de cultura, né? Então a usina que ela já tinha uma cultura de dados, mesmo sem essas tecnologias, ela já está na frente, das outras. E aí agora a usina pode pensar, mas eu não tive essa cultura, então eu não vou ter inteligência artificial. Não é bem assim. Quanto mais ela demorar para começar essa cultura, é mais provável que ela não vai ter mesmo. Então tem que ser uma coisa que tem que começar e já ir crescendo, amadurecendo e até chegar na estágio de inteligência artificial. Perfeito. E isso de ter qualidade de dados, ele antecede essa questão de aquisição, porque eu preciso primeiro, para ter um dado de qualidade, eu preciso ter um processo padronizado. Então esse também é um dos trabalhos da FEM, tentar padronizar o processo para que eu tenha informações de qualidade. Né? Porque senão a gente chega com fulano faz de um jeito, o ciclano faz do outro, e aí você não tem informação confiável para gerar o que a gente precisa de modelo. Então vale ressaltar uma coisa, né? Hoje a gente fala o hype da IA. Só que inteligência artificial, a gente entende que inteligência artificial ela é um mundo que envolve filme de ficção científica, envolve modelos,
envolve alguns robôs, ou então é um universo muito grande. E aí a gente vai colocando camadas dentro desse universo. Então eu tenho a inteligência artificial, eu tenho os modelos, por exemplo, de machine learning dentro dela, e aí eu tenho modelos de aprendizagem profunda, que é muito, às vezes, o pessoal quer esse miolinho, mas ele não conseguiu nem o início aqui, que é padronização de dados de qualidade. Dentro desse conceito de inteligência artificial, a gente pensa que é coisa recente, mas isso é muito antigo, né? A operação de um elevador tem uma inteligência ali. É uma máquina que tem uma série de regras que vai dar uma resposta com base no seu input. Sendo que eu posso ter um feedback dessa resposta ou não, né? Que a gente chama de malha aberta ou malha fechada. Então, eu preciso definir bem o passo que eu quero, porque esse hype ele traz uma ansiedade das pessoas de quererem colocar aquela ferramenta lá, aí ela coloca a ferramenta e pensa que ela vai fazer as coisas sozinha. Não vai, é simplesmente, melhore meu processo, é como uma varinha de condão. E acha que vai resolver 100% dos problemas, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, a Microsoft, ela tá usando IA e ela espera resolver 30% dos problemas dela. Se a Microsoft só espera resolver 30%, que já ajuda bastante, por que a gente quer resolver 100%? Se a gente for de pouquinho em pouquinho, resolve 10%, 20%, 30%, e vai subindo até chegar num patamar mais alto. Mas o importante é começar, não pode deixar para esperar a solução mágica, chegar uma empresa que vai dar uma solução mágica e vai colocar IA e vai resolver todos os problemas. Não é bem assim que funciona, não. E isso que o Du tá falando está acontecendo muito no mercado, né? Que a inteligência artificial vai resolver 100% dos problemas. Vou chegar lá, vou plugar o negócio fácil, vou colocar o modelo do ChatGPT ali para olhar os dados da usina e vai estar cuspindo resposta de coisa que está acontecendo. Então, assim, não é um negócio simples, é um negócio palpável que acontece, mas ela tem um processo a ser seguido e que são coisas que vocês são especialistas e que é legal que vocês alertam isso também. Justamente para não cair em conto vou tirar aqui da cartola a resposta que você quer. As pessoas tendem, né? Acho que até o Bill Gates falou isso, citando um outro pesquisador da década de 60, as pessoas tendem a superestimar a tecnologia, o impacto da tecnologia nos próximos 2 anos e tendem a subestimar o impacto dela nos próximos 10. Então é aquele hype, né? Então todo mundo quer fazer. Se meu concorrente está fazendo, eu preciso fazer também. Aí vê que não é bem assim e acaba esquecendo a coisa. Só que aqueles que persistem nos próximos, a longo prazo, ele consegue ter consegue extrair benefício das tecnologias. Tá? Então muita gente vai na onda e desiste, e outras que persistem, né? Vai aprendendo, vai amadurecendo, né? Consegue a longo prazo, consegue extrair resultados das tecnologias. Legal, boa analogia. Esses dias aí eu vi uma fala do Linus Torvalds, que criou o Linux, que ele não consegue esperar para a hype da IA acabar e a IA só se tornar uma ferramenta, que é o que ela é. Que, como eles dizem, desde a década de 40 existe IA, desde o primeiro computador existe IA. Então, assim, é muito uma questão de a gente entender os nossos limites, tanto da IA quanto dos modelos matemáticos tradicionais. E, assim, é até importante ressaltar que eu acredito que cada usina teria que ter um modelo diferente. E eu não consigo acreditar num modelo oráculo que consiga pegar os dados de todo mundo e ser relevante para todo mundo. Isso é o que o Davi falou, é verdade. Nós temos um projeto FIA 4.0 que é tentando usar algumas dessas ferramentas mais avançadas de análise de dados e de aprendizado de máquina, associado ao uso de sensor para poder ver como é que está o comportamento da minha fermentação. E um dos pontos que a gente observou, na verdade que nós confirmamos, é que não existe um modelo geral. Eu preciso, para cada situação, para cada usina, né, para cada fermentação, eu preciso, de certa forma, personalizar. É como se fosse uma levedura personalizada. Sim. Eu vou ter um modelo personalizado para cada um, que ele vai responder melhor aquelas variações daquele processo. Posso começar a gerar ilusão, mas com tempos eu vou ter que ir afunilando e fazer, talvez, complexando um pouco mais o processo. Esse é muito o que a gente chama de princípio da navalha de Ockham, que é o que? Eu vou complicar o meu modelo de acordo com a minha necessidade. Então eu tenho que começar do mais simples e aí eu vou cortando. Imagine um cubo, eu vou cortando esse cubo e vou fazendo com que ele fique mais adequado àquela escultura ou àquela imagem que eu quero gerar no final, para chegar mais próximo possível da minha resposta. É uma lapidação diária, né, do que deve ser feito e do modelo que vai ser utilizado. E essa analogia é muito boa, né, com relação à parte da levedura personalizada, porque, a gente está falando de processo vivo, né, fermentação, bactéria,
tudo que está envolvido. Depende de clima, depende de muita coisa. E você simplesmente, eu concordo com vocês, de a gente pegar o mesmo modelo e replicar para todas as usinas do Brasil e falar, ó, tá aí a IA de vocês, só pegar e agora extrair a informação que vocês querem. É um negócio meio nebuloso, complicado de vender esse tipo de situação. E aí, pensando em processo, né, que a gente está falando um pouco de fermentação, hoje quais são os processos que vocês acreditam que se beneficiam da utilização de IA, de algoritmo, de automação, tudo que está envolvido aí com tecnologia que a gente está conversando? A automação, eu acho que a automação, para pensar em pequenas margens de controle que vão garantir a qualidade do meu processo, praticamente todos. Agora tem uns que são mais simples e outros mais fáceis, mais complicados de fazer a automação, né? Eu tenho processos hoje dentro da usina que eles não sofrem uma inovação há muito tempo. Então, eles não tiveram algum passo significante há 15 anos. Botar aí, por exemplo, a parte de cozimento. Ele continua, às vezes, ainda sendo algo muito, não é artesanal, mas vai muito do feeling da pessoa. Então, se eu conseguir garantir algo que ajude a garantir sempre a mesma saída do meu processo, ótimo, né? Imagina o seguinte, eu tenho uma máquina, 2 máquinas. Uma máquina, ela sempre está dando para a gente valores entre 6 e 7. E a outra máquina, ela dá um valor 1 hora de 1, outra hora de 5, outra hora de 10, outra hora de 3. Qual que é a melhor máquina para eu trabalhar em melhoria? Vai ser a máquina que me dá respostas que eu estou sempre esperando. Então, se eu tenho um processo que está automatizado, eu garanto que eu sempre vou estar naquela resposta, naqueles valores de 6 e 7. Aí eu consigo analisar melhor qual é o próximo passo agora que eu vou ter que fazer aqui. Porque se eu pego a outra máquina, qualquer resposta, qualquer modificação que eu faço para ela pode ser uma melhoria, ou pode piorar, porque eu não tenho algo bem estabelecido. Então, nesse sentido, se eu conseguir o máximo que eu conseguir automatizar do meu processo, melhor é. Então, para mim, todas as etapas do processo, elas conseguem essas informações, elas conseguem se beneficiar da automação. Tem algum que vocês enxergam que está mais maduro, assim, dos processos da usina como um todo, assim? Tipo, esse processo aqui é o que, sei lá, 90% das usinas do Brasil já utilizam uma automação bem feita, assim. Tem algum que vocês conseguem citar? Nossa, 90%. Não 90, mas, sei lá, que a maioria está encaminhando para aquilo ali tá bem automatizado, assim, algo que é muito... Olha, automatizado, não sei se eu colocaria nessa palavra, mas o laboratório e a análise de dados, controle de qualidade, a cada dia que passa tem mais análises estatísticas ou modelos que estão sendo utilizados. Não é um processo físico-químico, mas é um processo tão importante quanto. Porque sem o fechamento, né, da usina, ninguém vai continuar, né? E nesse sentido aí, se a gente pensar no NIR, infravermelho próximo, espectrômetro de infravermelho próximo, ele usa modelos de inteligência artificial, né, que na área a gente chama de quimiometria, mas são os mesmos modelos. Então, nesse sentido, as análises estão bastante avançadas aí no uso da IA. Legal. Então, a gente consegue fazer várias análises em poucos minutos, né, sem ter que gastar reagente. Então, isso aí já está bem avançado aí, tanto análise do processo como análise do açúcar, de controle de qualidade. Análise da cana também, isso aí ajudou bastante a economizar bastante. E quando eu falo economizar, não é só a economização financeira. Você está deixando de jogar no meio ambiente bastante o reagente que você usou para fazer a análise. Então você acaba economizando bastante recursos, né? Legal. Assim, com o uso aí do NIR, né, aliado à IA. Perfeito. Tem uma coisa que o Davi falou que é legal, né? A gente às vezes pensa em automação só em malha de controle de processos. Existe, por exemplo, você perguntou, hoje tratamento de caldo tem malhas que funcionam super bem. Destilação precisa ter uma malha muito bem sincronizada para garantir uma destilação correta. E tem setores um pouco mais complicados, porque, por exemplo, fermentação eu não consigo trabalhar bem, não tem muita variável manipulada. E como eu falei, cozimento às vezes acaba sendo algo mais artesanal. Então são oportunidades que nós temos ali de automação mesmo em termos de controle de processo. Mas o Davi citou uma coisa interessante, porque tem coisas que a gente deixa passar. Laboratório. Qual que é um dos principais problemas que nós temos no laboratório? É a digitação. Então hoje já temos parceiros que conseguem, a partir da análise, essa análise já entra no meu banco de dados. Eu não preciso mais esperar o analista digitar. Já o resultado da análise já vai para o meu banco de dados. Isso reduz significativamente erro de digitação. E aí eu diminuo o retrabalho, porque retrabalho é desperdício. E tempo é um negócio que a gente não consegue reaver. Então, se eu conseguir melhorar essa qualidade de dados, já é um ganho significativo para a gente. Legal. E não é só erro de digitação, não. É o tempo do analista. Às vezes o analista fica lá, eles vão antigamente, né? Ou ainda em algumas usinas, fica
ficava escrevendo o resultado da análise em papel e depois digitar no computador. Ia no computador e gastava lá 1 hora digitando tudo. No fim do turno. E no turno tudo. Ou seja, você tem uma pessoa treinada, formada, né, capacitada, de alto nível, que usa equipamentos de laboratório sofisticados, caros. Ela gastando o tempo dela, em vez de ela estar preocupada em ver se aquele resultado tem coerência, tem qualidade, ela está perdendo tempo dela digitando. Então, se você automatiza essa parte, você é um tempo nobre do analista que ele vai estar fazendo uma análise crítica dos resultados dele, que você economiza com isso. Além do erro também, porque às vezes a pessoa escrevia, não entendia a própria letra, digitava errado, ou às vezes na correria digitava errado também. E entra aí até o que você comentou de desperdício, né? E assim, não é nem um desperdício de tempo, eu vejo que é um desperdício de talento. De talento, acho que de cérebro, né? De pensamento crítico, de algo que vá trazer de fato alguma resposta e algo interessante para a usina. Hoje no laboratório a maioria dos analistas eles são formados, né? Ou em química, biologia ou engenharia, e aí você está deixando essa pessoa formada, capacitada, perdendo tempo transcrevendo o resultado de um papel para o computador, sendo que a gente está no século XXI e isso tudo pode ser feito automaticamente. Não tem a necessidade de fazer isso aí. Acontece muitas vezes deles estarem fazendo uma análise e simplesmente não veem que aquele valor é esdrúxulo. E aquilo vai para frente. Não tem um senso crítico, porque às vezes ele cai de paraquedas ali. Às vezes eu tiro alguém de um ponto e jogo pro laboratório. E ele não entende, mano, deu o resultado, desse resultado mesmo. Fazendo uma análise de nitrogênio, né? Tá vindo análise de nitrogênio. A pessoa tá fazendo todo dia ali. Tá vindo, por exemplo, 100, 120, 100, 120, 100, 120, de repente, né? 50. Ele joga, deu isso, foi isso mesmo, entendeu? Eu dou pouco, é o que eu falei até no início, eu dou pouco tempo para eles pensarem em melhoria. Eles têm que sempre entregar o valor. Eles não conseguem ver o valor das coisas. E isso impacta muito hoje em questão de mão de obra, né? Porque se eu não consigo gerar valor para a pessoa, por que ela vai continuar fazendo ali? E a usina é complicado, porque tem que rodar turno. Hoje ninguém mais quer rodar, é questão de qualidade de vida. Então ela prefere ir pro bazar que tem na cidade do que rodar turno. Que ela vai ter menos chateação, mesmo que ela seja formada. Mas isso é legal que seja, porque tem muito isso, né? A pessoa ela tem que, na minha visão, né? A pessoa ela tem que se sentir parte de uma decisão, ela tem que se sentir parte como um todo, ela tem que se sentir parte do que ela está fazendo ali do dia a dia para ela se sentir bem, confiante. E isso pode ser que a gente consiga mitigar algumas coisas, igual você está falando da própria mão de obra. Pô, se a gente começar a mostrar para o analista que, cara, o que você está fazendo aqui, você pode tomar uma decisão, você pode ajudar nessa tomada de decisão, porque igual você falou, pô, tá 120 e foi pra 50, o cara simplesmente abandona porque ele tá ali naquela caixinha ali de trabalhar e fazer a mesma coisa e nada que ele saia da caixa. E às vezes trazer isso pro analista dessa importância que ele tem, isso pode diferenciar também nessa questão do mercado de trabalho. Uma das vantagens da IA, curiosamente, é que os humanos podem ter mais tempo livre, ser mais humanos. Porque até ele falando da digitação, às vezes o cara vai e deixa para no fim do turno digitar, porque é o tempo que sobrou. Agora, se dá um erro, às vezes ele nem vai se preocupar porque ele só quer ir embora. Sim. Uhum. Não, e não é questão de ele só querer ir embora, ele não pode fazer hora extra mais. Também. Ele tem que ir embora. Então ele vai digitar no final do turno, ele vai digitar aquilo que está lá, não vai ter tempo rápido, porque ele tem que ir embora, porque se ele não for embora, sem autorizar, ele não pode fazer hora extra sem autorização, e aí ele pode tomar uma advertência, alguma coisa do tipo assim. Então ele tem que ir embora, não tem nem como ele ficar mais, além do querer fazer uma hora extra. Ele nem consegue querer ficar um tempinho ali para pelo menos analisar, né? Pô, o que eu fiz aqui? Ele não pode. Faz sentido, não faz, Não. E poder tomar uma decisão. Inclusive pega muito no gancho da próxima pergunta, que era justamente para vocês, assim, acho que queria ouvir um pouco de cada um, mas acho que até já respondemos, que é justamente, a IA, ela substitui o humano ou ela potencializa o humano? A potencializa. Vai potencializar. Potencializa tanto o bem quanto o mal. Um humano mal ou um humano... Ele vai usar a IA para fazer tudo de ruim que é possível, porque a IA não vai discordar dele. Está na programação da IA concordar ao máximo com o usuário. Senão, como que as plataformas vão coletar mais usuários para a IA? Já o cara que ele usa a IA com consciência, até porque a IA tem que passar por revisão sempre, não tem como usar a IA sem revisão. Você não usaria o Excel sem conferir se os dados estão certos. Você não escreveria alguma coisa e entregaria para alguém sem ver se o que você escreveu está coerente, se o que está certo. Então, assim, a IA ela vai aumentar o que tiver ali. Entendi. Ao
aumenta o potencial, agora vai de como que o cara vai usar isso. Isso. E nesse sentido aí, você vê que todas as ferramentas de IA que te ajudam, vamos supor, no Excel, no Word, no Teams, você vai ver que tem sempre a palavra o pilot. Eles não são o pilot. Eles vão te ajudar. Eles não vão fazer por você. Então você sempre tem que estar revisando aquilo que a IA vai te fornecer. E sobre aumentar a capacidade de ser humano, eu vejo muito no sentido, vamos supor que tem que consertar uma máquina. Você tem um manual de operação enorme, né? Então você vai demorar um tempo lá, 1 hora, pra você achar até onde está aquele defeito, que peça que você precisa, né? Com uma IA que tem aquele dado daquele manual, não, você consegue fazer isso em minutos. Então ela já vai saber onde, que lugar do documento tá o problema Você vai descrever o problema e ele vai falar, procura na página 81 que descreve esse problema lá. E daí você consegue, o operador vai conseguir achar a solução para o problema muito mais fácil. Dentro por exemplo, isso é um conceito muito, não automatizado, mas é muito usado dentro da manutenção preditiva, né? Hoje nós temos muitos sensores, por exemplo, para ver termos de vibração de algum equipamento, uma centrífuga, uma bomba. Se estiver vibrando muito ou se passar de um determinado valor, já poderia estar associado a alguma regra de negócio ou uma regra, algum algoritmo que fala, passou do valor X, agora eu vou checar a temperatura daquele equipamento. Se a temperatura estiver entre uma determinada faixa, muito provavelmente as causas e os problemas são esse. Faça isso. Então, dentro da manutenção preditiva, tem algumas iniciativas nesse sentido. Então, que ajudam a gente, essa associação de sensores específicos para isso. E aí, com outros modelos, já ajudar a acelerar, né, e diminuir a probabilidade de erro humano dentro da manutenção. Maravilha, maravilha. E aí, gente, muito legal essa parte mais técnica do que a gente vem conversando. Eu acho que conseguimos mapear tudo que está envolvido relacionado a esse cuidado que a gente tem que ter, né, com qual algoritmo utilizar e tudo mais. Mas agora vamos talvez ir para um futuro, né? O que a gente está visualizando com a IA e como que a gente ganha isso, assim. Eu queria ouvir de cada um. Assim. O que vocês entendem que seria talvez o próximo passo tecnológico dentro da usina? Às vezes pode ser simplesmente, olha, todos eles vão estar usando uma automação nesses processos. Então, acho que queria cada um desse uma explanada, assim, claro, algo mais pessoal, mas que a gente conseguisse também trazer essa oportunidade aí que vocês também visualizam. Ou, claro, se vocês tiverem uma opinião contrária de não vamos utilizar tanta IA, também podem ficar à vontade. Eu acho que o futuro vai ter, assim, o problema vai ser, para a adoção maior da IA, você vai precisar de dados, então você vai ter que mandar dados para fora da sua empresa, da usina. Sim. Então, eu acho que vai ter que ter essa questão de segurança, vai ser cibersegurança, vai ser bastante relevante, porque antigamente cada equipamento tinha seu CLP lá e se algum hacker invadisse a usina ia pegar só alguns dados lá. Hoje não, invade, depende de como está a configuração da automação, ele pode parar uma moenda, pode parar uma caldeira, então isso pode gerar prejuízos para a usina. Então, no futuro, essa questão de segurança vai ser muito relevante para que isso não aconteça, porque as coisas vão começar a estar muito mais conectadas. Concordo. Então, esse alinhamento entre a tecnologia da informação, cibersegurança e tecnologia operacional, ela vai ter que eles vão ter que estar muito mais alinhados e andando juntos. Mais investimento em tecnologia também vai ter que ser feita, mas falando de processo, eu acredito que a fermentação é onde é o campo mais visado, digamos assim, porque cada dia que passa tem mais trabalhos sendo desenvolvidos, tanto com o NIR para controle de processo, então assim, para ler dados de, por exemplo, concentração de açúcar, de biomassa na dona, tentar prever a fermentação, tentar ver pelos subprodutos, né, ácido lático, ácido acético, como que está a contaminação. Então, assim, eu acho que a parte viva do processo é onde a IA mais vai tentar ser encaixada. Perfeito. O uso de modelos, pegando um pouco do gancho do Davi, né? O uso de modelos que ajudem a descrever cinética de crescimento, cinética de produção, e eles realmente sejam utilizados para a tomada de decisão. Hoje a gente tem muita modelagem de crescimento microbiano, mas tudo bem, eu fiz um ajuste da minha curva com meus pontos experimentais. E aí eu tenho que continuar utilizando essa curva para tomar a decisão, ver como é que minha fermentação está se desenvolvendo, se não deu a resposta, está degringolando para um lado que não era para ir, por que já está indo. E aí eu acho que a gente vai ter uma possibilidade de
ter até ações mais reativas, porque, como eu falei anteriormente, a fermentação não tem muita variável manipulada. Às vezes eu tenho um erro aqui e ele só vai ser corrigido daqui a 2, 3 bateladas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de tratamento ácido. Então ali eu já vou conseguir corrigir isso, essa rota mais rápida, né? Isso acaba sendo um dos conceitos que se usam para a operação assistida. Então eu vou ter a minha operação trabalhando junto com algo que vai estar me dando um norte. Algumas empresas hoje no mercado usam isso, por exemplo, para falar que é um GPS do processo. De certa forma, sim, como eu falei logo lá no início, eu tenho o que eu posso falar que é por via de modelo matemático ou via especialista, modelo especialista. Então são formas diferentes de fazer a mesma atividade, né? O objetivo que eu quero alcançar. Mas hoje, às vezes, a gente tem muita coisa que, na verdade, a gente fala, o futuro, mas já está, né? Não é já mais futuro. O uso de NIR, que é algo antigo, retornou, tentar gerar esses modelos preditivos, a digitalização, ou seja, conseguir unir, né, não só a digitalização de dados, unir a automação junto com o laboratório na mesma tela, conseguir ver esses dados pareados, né, fazer a digitalização de formulários, não ter que fazer aquele número gigantesco de formulários. Então, tem várias iniciativas aí que elas já não são mais o que vai acontecer, já está acontecendo. Sim. Que a gente vai incorporando outras melhorias. E uma coisa muito importante, até muita gente está falando, nossa, é a indústria 5.0. Eu acho que isso aí é um pouco de balela. As pessoas, elas são importantes, elas sempre foram importantes. Não é que agora elas se tornaram importantes, mas são elas que fazem as coisas girarem. Se você pega modelo Toyota de produção, a Toyota já fala isso há séculos. Então, porque o TPS hoje é um dos modelos mais utilizados para melhoria de processo e padronização. Mas é o quê? É a pessoa. Eu dou tempo para a pessoa pensar em melhoria, do tempo a pessoa ver a importância do que ela está desenvolvendo. E a partir disso eu consigo pegar parte desse conhecimento e tentar modelar ele. E aí a gente vai otimizar, vai melhorar, potencializar o nosso processo e o dia a dia na tomada de decisão. Então pensar, o IA vai substituir o ser humano. Difícil. Se eu tenho uma IA que alucina por qualquer coisa, aí é complicado. Né? A pessoa IA vai alucina e explode uma caldeira. E alucina bastante, né? Muito nesse gancho aí de vocês dois, acho que é fazer o arroz com feijão primeiro, alinhar o tradicional para depois começar a pensar em IA. Não tem como pensar que a sua fermentação tá ruim, digamos assim, na sua visão e querer colocar uma IA lá para ela só resolver. Você só jogar ela lá e ela resolver todos os problemas do mundo. Assim, é muito mais olhar das tecnologias que tem hoje e a partir disso eu vou talvez por partes nessa implementação do que simplesmente, quero já estar pensando no futuro de daqui 10, 15 anos. Que é um pouco do que o Du falou, né? Que é exatamente ter aquela constância de 10 anos coletando dados, 10 anos utilizando desses dados para tomada de decisão, para daí eu ter uma resposta lá no final da tecnologia de forma robusta, né? E complementando o que o Thiago falou sobre pessoas, né? Pessoas vêm antes de tecnologia, sempre. E não adianta você querer uma tecnologia pela tecnologia, que não vai dar certo. Já vi, falando na parte de NIR, onde eu tenho um pouco mais de experiência, teve usina que queria colocar o NIR. Por que você quer colocar o NIR? Para medir melhor, para medir mais, para tomar de decisão? Não, porque a usina vizinha tem o NIR, meu gerente falou que eu tenho que ter um NIR e compro o NIR e não usa o NIR. Ou não usa para querer melhorar o processo, para melhorar a produção, uma qualidade. Então a tecnologia pela tecnologia, ela acaba não dando certo. Sim. Agora, nas usinas que tem, vamos comprar o NIR para dar mais tempo para o analista pensar na qualidade dos dados, para ele conseguir medir melhor, para eu conseguir medir mais, para eu ter mais resultados, para tomar uma decisão que vai melhorar o meu processo, que eu vou ganhar mais dinheiro lá na frente, que a usina vai ganhar mais dinheiro na frente. Nessas usinas aí que tem esse pensamento crítico, é onde a tecnologia dá certo e é onde eles se destacam dos concorrentes. Falta talvez objetivo de como que você vai estar utilizando isso. É isso mesmo. Então não adianta nada ter o NIR pelo NIR, é uma IA pela IA, só para ter... Ouvi dizer que o NIR vai substituir gente. Quero. Aí é onde não dá certo. É muita coisa, o Du fala muito isso, né, quando a gente vai fazer análise de dados. Qual é a pergunta que eu quero responder? Sim. Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? Eu faço um projeto e só estou fazendo ele porque alguém mandou fazer, ou então o objetivo é, vou demitir todo o laboratório. Então tudo bem, mas quem vai cuidar agora dos seus modelos? Não é autorregulável, né? Graças a Deus se eu tivesse sistemas autorreguláveis, mas não existe na prática.
Esse é o mundo ideal. Então eu mudo, na verdade, um pouco a perspectiva. Eu deixei da pessoa de fazer uma atividade, agora ela vai fazer uma atividade mais, não é mais solene, mais nobre. é mais nobre. E é exatamente essa pergunta. Mais Agora ela vai técnica. cuidar da qualidade de dados para aquele modelo, para funcionar bem. Então eu deixei de ter uma atividade talvez um pouco mais básica, porque na verdade hoje modelos de linguagem de processamento natural, que está dentro do que a gente chama de IA, esses algoritmos um pouco mais complexos, eles vêm para que aquelas atividades maçantes, elas sejam reduzidas. E aí eu consigo ter uma atividade mais nobre para aquela minha pessoa. Então, o que eu vou responder? O que eu quero alcançar com isso? E aí ter esse senso crítico. Perfeito. Muito nessa questão aí também é que nesse hype de IA, acaba que muita gente esquece que tem um monte de ferramentas tradicionais que resolveriam o seu problema. Às vezes o cara, como você disse, ele olha a grama do vizinho e acha que é mais verde, só que ele está usando demais a energia dele para resolver um problema que ele conseguiria resolver com algo muito mais sucinto, algo muito mais direto. Então, acho que antes de procurar a IA, primeiro procura se isso já existe, se alguém já fez, se o tradicional funciona, para depois começar a pensar em usar a IA. Às vezes a grama do vizinho é mais verde, sintética. A gente não sabe, né? O cara só tá olhando a cor, não tá vendo o que tá por trás ali. Não, mas legal. Bom, obrigado aí por toda essa contribuição. Acho que aprendemos bastante com esse episódio aqui do Sofacana. A ideia era essa, ter uma visão macro de tudo, automação, IA, tecnologia, tudo que está envolvido nessa nova usina 4.0, usina 5.0, o Thiago falou, mas ainda um pouco utópica. E agora eu queria que cada um de vocês desse uma palavra para quem está aí ouvindo a gente, quem é de usina, e poder entender, tipo assim, como que você utilizaria o IA no dia a dia, ou como que você pode implementar, ou, de fato, assim, como uma dica de tudo que a gente vem traduzindo aí nesse programa como um todo. Perfeito, João. Acho que assim, a usina hoje, aquela que vai ser bem sucedida, ela vai ser a usina que pega esses dados, transforma isso em uma decisão. Essa decisão, ela vai se tornar um padrão e esse padrão vai gerar um resultado. Ou seja, é aquela usina que consegue realmente tirar valor desses dados e trazer uma melhoria para o processo. É aquela que consegue fazer com que toda a equipe caminhe junta. Então, ela vai conseguir, aí vai ser um nível, um patamar completamente diferente. Legal. Davi? Eu acredito que a usina que vai ser bem sucedida para o futuro e no presente é aquela que faz o arroz e feijão bem feito e que quando vá de fato procurar automatizar mais, informatizar mais o seu processo, que use o capital humano dela da maneira correta. Que a pessoa que vai implementar isso, ou a empresa terceirizada, etc., que de fato essa pessoa entenda, que ela não esteja só no hype. Acho que isso é fundamental. E aí eu complemento o que eles falaram, né? O que eu já falei, né? Não ter a tecnologia pela tecnologia, ter um objetivo, né? Saber o que eu quero, o que eu espero do uso dessa tecnologia, dessa IA, ou qualquer, mesmo que for um processo, né? E lembrando que pessoas sempre vêm antes de tecnologia. Então sempre cuidar das pessoas para que elas usem essa tecnologia e que essa tecnologia tenha um objetivo claro. Legal, muito bom. Muito bom, pessoal. Bom, agradeço em nome da Strix a todos vocês aqui que puderam contribuir. Thiago, obrigado. Davi, Edu. Foi bem bacana poder contar com a vinda de vocês, querendo ou não, vocês têm essa visão do dia a dia da usina, o que vocês já estão utilizando no dia a dia, e isso nos ajuda principalmente a trazer isso tudo para uma ideia do que a gente vai se tornar ou o que a gente precisa fazer para de fato utilizar isso. E aí agradeço também você que está aí nos assistindo, nos ouvindo aí do Sofacana, continue nos acompanhando, né? Querendo ou não, a gente está aqui exatamente para quê? Para democratizar conhecimento, democratizar informação de qualidade para vocês. E a gente tem aí vários programas que não somente falam de IA, mas agora a gente também tem de que fala sobre essas automações. A gente vai estar trazendo novas possibilidades. Então é isso. Agradeço mais uma vez cada um de vocês, agradeço você que está aqui nos assistindo e até a próxima. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado. Valeu.